Olá pessoal, dando continuidade aos nossos vídeos, nesse vídeo nós vamos falar de alguns conceitos que são primordiais para análise e compreensão da vida em sociedade, dessa dinâmica. Na concepção da grande maioria dos sociólogos, a vida coletiva é essencial para a sobrevivência da espécie humana. Bom, um ser humano, com certeza, sozinho, teria pouca ou nenhuma possibilidade de resistir aos animais muito mais fortes e rápidos do que ele e aos riscos eminentes no espaço selvagem inóspito da natureza. A vida em grupo, ela deu uma chance muito maior à espécie humana de sobreviver no planeta. Entre outras vantagens, que estão relacionadas também com o nosso potencial biológico e neurológico, é a solidariedade propiciada pelo agrupamento consolidou as práticas mais eficazes de defesa das comunidades. Possibilitou formas de cuidado com os membros mais fracos, mais frágeis dos grupos e também viabilizou o aperfeiçoamento das técnicas de produção, de coleta e etc. Isso gerou estabilidade e fez com que a população crescesse e permitiu que os membros das sociedades primitivas, dos grupos, disseminassem entre si esses conhecimentos acumulados, que foi fundamental para a permanente sobrevivência da espécie humana no planeta. Isso é fato. O sociólogo Norbert Elias ele desenvolveu um interessante argumento sobre esses temas. Para ele, a melhor prova de que nós, seres humanos, nascemos predispostos a viver em sociedade, em grupos, é o nosso equipamento biológico. A nossa capacidade de expressar emoções e de articular sons, a plasticidade das nossas expressões faciais. E isso nos tem ajudado a avaliar as intenções que podem ser pacíficas ou conflituosas ou perigosas daqueles com os quais a gente se relaciona, a gente se enfrenta, né? A distinguir também os estranhos dos que são membros do nosso próprio grupo, a comunicar descobertas, a se prevenir, prever perigos, permitindo que os grupos possam fugir, se esconder, se proteger ou mesmo enfrentar as ameaças. O ser humano é o único animal capaz de sorrir. Isso é muito, muito legal, né? E a nossa face, ela expressa ou esconde inúmeras emoções, sentimentos, e isso possibilita a compreensão das nossas intenções por outros membros do nosso grupo e de outros grupos também. Os componentes dos grupos humanos desenvolvem entre si essa poderosa forma de solidariedade grupal, na qual nada tem a ver com esse sentimento de compaixão que a gente entende por solidariedade, mas com o estabelecimento de uma identidade comum que tende a fortalecer os laços sociais daquele grupo. A solidariedade, como conceito sociológico, ela é bastante diferente do sentimento de solidariedade, o qual é vivenciado em algumas circunstâncias estimulado, podendo gerar ações movidas pela compaixão. O conceito de solidariedade na sociologia, ele é associado à sociologia de Durkheim, de Emile Durkheim, que estabeleceu uma tipologia de sociedades de acordo com a sua maior ou menor complexidade ou com a maior ou menor divisão social do trabalho. E assim ele estabeleceu a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica, que vocês vão ver mais à frente. Durkheim trabalhou o conceito de solidariedade para demonstrar que ela é um importante elemento na consolidação e na coesão dos grupos, já que seus membros adotam um modo de ver, de sentir e de agir da coletividade da qual eles fazem parte, que eles são membros, e revigoram-na, né? É a solidariedade. A solidariedade é esse laço que nos une a outros indivíduos. Os cidadãos de uma metrópole, de um centro complexo urbano, eles são unidos mesmo em meio à discordância, quando eles têm uma causa comum, né, contra outros grupos divergentes, dependendo da causa, né?
as gangues, turmas, bandos entram em conflito, mas têm como um laço básico de solidariedade o fato de disputarem o mesmo espaço social, muitas vezes o território. É importante a gente perceber que o conceito sociológico de solidariedade diz respeito principalmente à intensidade dos contatos entre os membros de um grupo e de uma sociedade. Na verdade, se a gente combinar o conceito de Max Weber de relação social com de Durkheim, a solidariedade como contato humano, a gente pode aprofundar essa compreensão do social, que vai aparecer como um conjunto de contatos entre seres humanos que compõem uma dada sociedade. Esses contatos, eles têm como característica básica o fato de que cada um deles tem sentidos que podem sempre ser percebidos pelos demais membros daquela sociedade. Assim, o fato de conversar durante horas, tomando uma cerveja para um brasileiro, com amigos, pode significar jogar a conversa fora. Ah, tô relaxando. Num determinado contexto, numa determinada sociedade, na brasileira, por exemplo. Ou então, por exemplo, para um indiano, o ato de tomar chá por uma hora, duas, com alguém, pode significar a realização de uma oração, de uma reflexão. A mesma coisa para um chinês ou para um japonês, né? Varia do contexto social, da sociedade que você está inserido e que está interpretando aquele ato. Depende do contexto, né, que a gente está inserido. Em todo caso, nós temos distintas formas de contatos sociais dependendo dos conceitos, dependendo dos contextos, dos sentidos que são bastante variados, mas sempre são reconhecidos tanto pelos participantes como por outros membros da sociedade que presenciem essas conversas. É importante perceber isso em sociologia. Dentre as possíveis formas de convívio social, destacam-se o conflito e a cooperação, compreendida também como solidariedade. O estado de coesão, né, quando a gente fala que um grupo é coeso, é unido, ele relaciona-se geralmente com a estabilidade das relações sociais. Numa sociedade ou em um grupo social coeso, os membros tendem a colaborar entre si para o alcance de objetivos comuns. A estabilidade e a coesão não significam, no entanto, a impossibilidade de transformação, de mudança social. O debate dos objetivos grupais, ele pode auxiliar na definição do que é de interesse dessa coletividade, desse grupo, embora a existência de consenso não elimine o desacordo, obviamente. Quando se rompe a coesão, e dependendo do grau que isso aconteceu, duas possibilidades se apresentam. A mais drástica, a mais perigosa, complicada, é a segregação, a desintegração social, né? Aquele grupo vai se separar. E a mais positiva são as transformações sociais, políticas, econômicas, científicas, jurídicas, no sentido de avanço para a maioria daquele grupo, daquela coletividade, daquela sociedade. Deste modo, a coesão ela não significa um consenso absoluto e os conflitos não são negativos, como pensamos, apenas negativos. Eles são, na maioria das vezes, agentes da modernização. São promotores de mudança social, né, de transformação social. Inclusive, é um sociólogo chamado George Simmel que ele fala sobre essa necessidade dos conflitos para que haja transformações sociais. Ao desenvolver essa discussão, a gente precisa ter em mente que a mudança social ela é uma característica inseparável dos grupos e das sociedades em que os seres humanos se associam. Portanto, o conceito de coesão ele pode ser pensado em termos de maior ou menor estabilidade, mas nunca dissociado da noção de mudança, de transformação. A definição do que é de interesse coletivo é um exercício cercado de dificuldades. Ao tentarmos fazer isso, qualquer pessoa se dá conta de que existem interesses individuais que, na maioria das vezes, se colocam contra os outros mais gerais, os outros mais coletivos. E os membros que se encontram nessa discordância nem sempre se dispõem a obedecer às decisões da maioria. Existem, com frequência, disputas por lideranças, já que ela permite ao líder, no caso,
encaminhar o grupo em direções que ele e os seus aliados julguem serem melhores, mais benéficas, mais interessantes. No entanto, a cooperação é sempre uma possibilidade de interação intergrupal. E aí verifica-se a prática da cooperação em diversas situações sociais. E sua identificação é sempre uma atividade didaticamente rica, né? E isso é muito interessante. A possibilidade da gente entender o contexto da ação humana, de antever os seus resultados e de evitar as consequências negativas é extremamente útil para que os que estão envolvidos nessas ações e dependem delas possam agir. E é isso praticamente que um sociólogo pode estar fazendo, refletindo, pensando e antevendo essas questões sobre essas circunstâncias. É isso aí, pessoal. Um abraço, fiquem bem, estudem sociologia.